A gente vai tratar aqui de bases de estrutura metálica e esse treinamento ele tem o intuito de ajudar o pessoal que não tem muita experiência na área e de agregar informações para quem já tem algum conhecimento nesse assunto, né? As bases de estrutura metálica elas são extremamente importantes tanto para estruturas metálicas civis quanto para estruturas metálicas mecânicas, né? Estruturas metálicas que vão servir para é, comportar equipamentos ou até em aplicações até mais críticas, como o de pontes rolantes, por exemplo, que é de um projeto mecânico, mas que a parte estrutural é muito importante. Então aqui a gente tem algumas imagens prévias, onde a gente vai aprofundar aqui no assunto de bases. A gente tem um pilar, a gente tem a placa de base, a gente tem enrijecedores e tem aqui uns chumbadores que já estão dentro aqui do bloco de fundação. E a gente vai estar abordando todos esses elementos construtivos das bases de estrutura metálica e também calculando todos eles, né? Que é a parte aí mais difícil que muita gente tem dificuldade. Inclusive pessoas que até têm bastante experiência já na área de engenharia têm muita dificuldade nessa área de estruturas metálicas e muitas dúvidas na hora de projetar, de calcular bases de estruturas metálicas. Então aqui introduzindo o assunto, o projeto das bases de estrutura metálica é de extrema importância porque o comportamento da estrutura metálica está totalmente ligado ao tipo de base. A gente já vai ver mais para frente que se a gente mudar a forma construtiva da base, a gente muda toda a distribuição de cargas na estrutura, de modo que a gente pode tornar ela mais segura, mais rígida ou menos segura até e menos rígida. A gente tem dois tipos aqui de bases para unir um pilar de estrutura metálica às fundações. O tipo rotulado e o tipo engastado. O rotulado ele só permite receber cargas de compressão e tração, ou seja, cargas axiais. Ele não tem rigidez suficiente para resistir a momentos fletores. E essa falta de rigidez para resistir a momentos fletores faz com que a minha estrutura seja mais solicitada e tenha mais deslocamentos, conforme a gente vai ver mais para frente. E a gente vai ver aqui também agora, né, por que essa base não resiste ao momento fletor e essa aqui resiste. Então, primeiro vamos abordar aqui as diferenças estruturais de uma base na outra, entre uma base e outra. Para isso, a gente vai abordar aqui o comportamento dessas duas estruturas. Então, desse lado a gente tem uma estrutura simples, um pórtico, com bases rotuladas. E aqui desse lado esse mesmo pórtico com bases engastadas. As dimensões são as mesmas e a carga também é a mesma, é 8 kN por metro nas duas estruturas. Então aqui a gente tem uma base que ela só resiste a forças horizontais e a forças verticais. E aqui a gente tem base que resiste tanto a horizontais quanto a verticais e também resiste a momentos fletores. Então, quando a gente realiza o cálculo estrutural dessas duas estruturas, a gente vai ter esse comportamento aqui, analisando a distribuição dos momentos fletores causados por aqueles carregamentos na estrutura. Perceba que as reações aqui nas bases que não resistem a momentos fletor, é claro, ela só vai ter forças verticais e horizontais. E esse momento fletor que ela não absorve é distribuído no restante dos elementos estruturais. Diferente desse caso, onde a gente tem um momento de reação aqui na base, a base vai ter que resistir a esse momento de reação, e os momentos que são distribuídos na minha estrutura são menores. Por exemplo, a gente tem aqui no meio dessa viga um momento de reação nela, né, de 4.363 kN vezes centímetro, enquanto nessa daqui que a gente tem base engastada, esse momento é de 4.053, o que faz que a minha viga seja menos exigida. Conforme a gente aumenta as dimensões e os carregamentos das estruturas, esses efeitos eles são mais acentuados. E quando a gente vai tratar de deslocamentos na estrutura,
os deslocamentos em estruturas de bases rotuladas são muito maiores. Nesse caso aqui a gente está analisando os deslocamentos verticais. Então a gente aqui tem 15 milímetros de deslocamento vertical nessa viga, na estrutura com base rotulada, e 13 milímetros na estrutura com base engastada. A diferença é muito pouca, de 1,2 milímetros. Porém, na prática, as estruturas são mais complexas e recebem também cargas horizontais. E quando a gente tem cargas horizontais em estruturas que não têm rigidez na base, os deslocamentos horizontais são muito acentuados. Então, para essa mesma estrutura, quando eu coloquei aqui uma carga de 3 kN por metro nessa coluna, né, nesse pilar, a gente teve aqui deslocamentos desse tipo, deslocamentos horizontais, ou seja, nesse sentido aqui, onde a gente teve um deslocamento horizontal aqui de 5,5 milímetros. Já nessa estrutura onde a gente tem base rotulada, que não resiste a esses momentos fletores, o deslocamento aqui é muito maior, de 31 milímetros. Então, quando a gente tem as estruturas da prática, né, que a gente projeta no dia a dia, que são muito mais complexos, esses deslocamentos acabam ficando muito grandes em bases rotuladas. De modo que vocês quase não vão usar isso aqui. Eu, sinceramente, nunca usei uma base rotulada num projeto meu. Até porque nem pode. Se o projeto for muito grande e você colocar uma base rotulada, os deslocamentos vão sair dos limites tolerados e não vai ser aprovado. E se for aprovado, provavelmente vai dar algum problema na prática. Às vezes até a estrutura pode vir a romper. Então essas bases rotuladas elas são usadas para bases de equipamentos de pequeno porte ou então para bases de estruturas que vão aguentar muito pouco peso e tem uma aplicação de muito pouco perigo. Então na prática a gente sempre vai trabalhar com estruturas de bases engastadas, sempre elas vão ser engastadas. Em alguns casos você vai ter estruturas onde algumas bases são engastadas e algumas rotuladas, que é onde você quer que tenha ali um deslocamento por causa de dilatação térmica e etc. Mas via de regra, se você pegar, por exemplo, uma estrutura que a gente vai abordar aqui que exige muito das bases, que é a estrutura de ponte rolante, você sempre vai ver na prática, você que trabalha aí na sua empresa, você pode olhar as bases de estrutura metálica das pontes rolantes, elas sempre são engastadas, sempre. Então, qual que é a diferença de uma base rotulada para uma base engastada no que diz respeito à forma construtiva? A base rotulada, ela só tem... Perceba que aqui eu tenho o meu pilar, aqui é a linha de centro dele, e a base rotulada, ela tem parafusos em cima da linha de centro do meu pilar. Então, se eu tiver alguma força que vai fazer esse pilar rotacionar nesse sentido aqui, o pilar logo ele vai rotacionar, claro, dentro da liberdade aqui de deslocamento da chapa metálica, né, do perfil metálico, ele vai ter essa rotação. Perceba aqui a diferença nesse slide anterior. A base engastada, o perfil aqui está reto, aqui no começo. Ele está retinho, ele começa a curvar aqui em cima. A rotulada, ele já começa a curvar aqui embaixo, porque ele tem essa liberdade de rotação. E até isso que faz esses deslocamentos serem tão altos nas estruturas de base rotuladas. Então, se a gente tiver alguma carga que tende a fazer esse movimento aqui, o pilar vai rotacionar um pouco. Ele não vai resistir a essas cargas. Já no pilar engastado, que é esse tipo aqui, se eu tiver uma força nesse sentido, que vai ter um braço e vai tender a fazer esse pilar girar para esse lado, ele não vai girar por quê? Porque a gente tem parafusos fora da linha de centro, que está no centro, fora da linha de centro do meu pilar. Então, se esse pilar tender a rotacionar, esse chumbador que está bem aqui, imagine que o giro está aqui, o centro de giro está aqui. Esse pilar vai querer girar assim. Na hora que ele querer girar, quando ele for girar, esse chumbador desse lado aqui vai ser tracionado. Ele vai ser tracionado e a força de tração do meu chumbador vai segurar essa placa de base aqui no chão e também o meu pilar no chão. Então, para efeitos de cálculo estrutural, esse pilar aqui engastado não se mexe. Ele não tem deslocamento aqui no ponto da base, diferente desse aqui. Então, o que faz ele ter essa resistência ao momento fletor é os chumbadores fora da linha de centro do pilar.
Então, enquanto esse chumbador aqui resiste, se eu tiver uma força de compressão, ele vai ter uma reação aqui para cima do bloco de concreto. E se eu tiver forças horizontais, nesse sentido, o chumbador vai ser cisalhado, né, tender a ser cisalhado e vai fazer uma força de reação para esse lado aqui. Se eu tiver algum momento fletor, o pilar vai rotacionar. Ele não vai ter resistência ao momento fletor. Nesse tipo de base aqui, se eu tiver forças horizontais, ele vai fazer reações para o outro sentido, na forma de cisalhamento no chumbador. Se eu tiver forças de compressão, o bloco de concreto vai reagir para cima. E se eu tiver forças de momento, o meu chumbador vai ser tracionado, fazendo com que eu tenha uma reação para o outro lado. Então essa base aqui resiste a momentos fletores também, e ela é a que é usada na prática para praticamente todas as estruturas metálicas. Então a gente vai poder ver isso aqui nesse exemplo. Imagina que eu tenho aqui essa estrutura, e aqui eu tenho uma talha que ela aguenta um peso. Imagina que eu tenho um peso aqui de 50 kN, né, 5 toneladas. Se eu tiver um peso aqui de 5 toneladas, ele vai tender a querer fazer essa estrutura tombar nesse sentido aqui, igual a gente está nessa imagem aqui, ó. Então, quando essa estrutura for tombar, os meus chumbadores vão ser tracionados, fazendo com que eu tenha um momento de reação nessa base, ou seja, essa base resiste ao momento e consegue fazer esse pilar ficar aqui reto. Se fosse uma base rotulada aqui, isso aqui não teria estabilidade estrutural, né? Ele ia tombar, ele ia cair, igual essa imagem que a gente tem aqui. Outro exemplo que a gente tem disso é em pontos rolantes. Os pilares de pontos rolantes, eles são isolados, né? Eles não têm travamentos. Geralmente, estrutura metálica, a gente tem contraventamentos aqui, a gente tem viga de contenções aqui. E estruturas de pontos rolantes muitas vezes não são assim. Vocês vão ver muito aí em galpões de empresa, pilares isolados em estrutura de ponte rolante. De modo que eles têm um momento muito grande, principalmente quando nessa ponte rolante aqui ela está numa viga de rolamento que está em cima do meu pilar. E aí os momentos fletores são menores aqui na base. Mas quando a gente tem consoles, igual essa outra imagem aqui, que todo o peso da ponte vem nesse sentido, a excentricidade faz com que a gente tenha um momento, e esse momento vai ter que ser reagido aqui. E de novo, meus chumbadores vão ser tracionados para reagir a esse momento, que é muito grande. Quando a gente tem pilar sem travamento, os momentos são muito grandes. Então essa é uma das aplicações mais críticas, aí, pelo menos para os engenheiros mecânicos, de bases de estrutura metálica, onde se eu não projetar, se eu não calcular muito bem a minha base, a minha estrutura de ponte rolante pode vir a cair, causar um baita de um acidente dentro da fábrica. Até por isso, bases de ponte rolante sempre vão ser nesse estilo assim, ó. O perfil geralmente não é um perfil I, geralmente é um perfil caixão, né, um perfil retangular. E sempre nas bases vocês vão ver também esses enrijecedores, que servem para dar mais rigidez para a base, que é o lugar desse pilar onde vai ter os maiores momentos. E quando a gente coloca enrijecedores, a gente consegue diminuir as espessuras dessa chapa, que em projetos grandes ela acaba ficando muito cara. Se você tem uma chapa muito espessa e uma estrutura com diversos pilares, onde essas chapas têm dimensões de 500 milímetros, de 500 a 600 milímetros, então tem uma área muito grande, um peso muito grande, então o volume de aço, a quantidade de aço que é gasta nelas é uma quantidade considerável, de modo que se você conseguir diminuir essas espessuras, você consegue diminuir muito custo, né? E isso é importante para o projeto. Sempre nas bases de estrutura metálica de ponte rolante, vocês podem observar que tem esses enrijecedores que servem para essas duas finalidades, onde a gente vai aprender aqui a calcular cada elemento desse, a calcular a placa de base, a calcular os chumbadores, a calcular os enrijecedores e as soldas que são usadas para unir o meu pilar à placa de base. A gente vai aprender todos os cálculos manuais e também depois vai usar as planilhas, né? Depois que vocês já tiverem aprendido a fazer todo o passo a passo, a gente faz uns exemplos com as planilhas, que vai servir para vocês economizar tempo. Mas vocês têm que saber
efetuar esses cálculos mesmo sem ela, né? Entender como é que a planilha calcula e depois usar ela só para economizar tempo.